Despachados, o juridiquês sem complicação. Com Samir Schwaib, Marcos Paiva e Roberto Justo. Apresentação, Karen Bravo. Olá, está no ar mais um podcast Despachados, o juridiquês sem complicação. Hoje nós vamos falar sobre direito de família e das sucessões. E aqui comigo sempre os advogados, Marcos Paiva, Samir Schwaib, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Karen. Estamos aqui novamente. Roberto Justo, infelizmente, não está conosco hoje, está em outra viagem, mas em breve estará. Terminando a harmonização facial dele, né? A gente está tentando laçar o Justo para uma voltar aqui. Uma hora ele vem. E temos nessa edição um convidado especial, Flávio Tartucci, do pós-doutor e doutor em Direito Civil pela USP. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Karen. Flávio. Obrigado, Karen. Obrigado aos colegas. É uma honra estar aqui. Já acompanho o programa. Cada vez mais sucesso, parabéns pelo trabalho, uma honra. Obrigada. Prazer e honra é nossa. Hoje a gente ficou aqui conversando antes desse podcast começar a ser gravado e assim, já rendeu um programa antes da nossa gravação, um assunto que gera realmente muito conteúdo, muita curiosidade. Então a gente vai começar falando aqui com você, Flávio, que o conceito de família, ele tem mudado muito nos últimos anos e eu acredito que tudo tenha que ser replanejado e refeito. É por isso que o Código está sendo reformado. De onde surgiu essa iniciativa, Flávio? Bom, muito boa pergunta, Karen, para a gente mostrar para quem nos ouve essa necessidade de atualização do Código. O Código Civil, ele é de 2002, mas o texto original é de 1968. É um texto que tem mais de 50 anos, um texto muito rígido, muito fechado, muito intervencionista. Então nós temos, por exemplo, uma regra: o maior de 70 anos só pode casar por separação obrigatória. Isso não faz sentido mais. Né? Uma imposição de regime de separação obrigatória. O que é isso? A lei impõe um regime para você. Você não pode escolher, a partir de 70 anos, você é incapaz de escolher a sua vida. Um código que não trata de novas entidades familiares. Então não trata, por exemplo, da família homoafetiva, que o Supremo já julgou há mais de 10 anos é uma entidade familiar. Não trata de multiparentalidade, que é outra realidade que o Supremo julgou. Trata muito mal da união estável, muito timidamente da união estável, que é o casamento de fato, para aqueles que nos ouvem. E não trata, por exemplo, de família parental, família entre irmãos. Então, nessa parte de direito de família e também para a comissão de juristas na parte de direito das sucessões, o código está defasado. E por conta disso, uma iniciativa que veio do Legislativo, sob a liderança do presidente do Senado à época, Rodrigo Pacheco, e do Judiciário, sob a liderança do ministro Luiz Felipe Salomão, hoje vice-presidente do STJ, resolveu-se formar em Brasília uma comissão de juristas para a reforma do Código Civil. Certo. Excelente. E, bom, esse assunto ele é apaixonante porque ele é o dia a dia nosso, da sociedade, das pessoas. E um dos pontos que aqui, Tartucci, eu gostaria de já explorar, e é polêmico isso, é a exclusão do cônjuge do rol de herdeiros necessários. Essa é uma mudança que a gente entende que o impacto nisso no planejamento, na questão de sucessão, planejamento sucessórios, isso vai ser gigantesco e acho que existe muita desinformação ainda do que está se propondo. E eu acho muito importante ouvir as suas impressões a respeito. Desculpe, Flávio, é só um complemento. Quer dizer, o cônjuge, ele não era herdeiro necessário, isso antes de 2002, ele era meio em alguns casos, né? Aí ele passou a ser herdeiro necessário e agora no projeto querem tirá-lo como herdeiro necessário. Só esse histórico de por que não era, por que passou a ser e por que querem tirar de novo, só para o ouvinte entender. Muito bem. Primeiro, a gente tem que fazer uma distinção: herdeiro e herdeiro necessário. Herdeiro necessário é aquele que tem a reserva de 50% do patrimônio do autor da herança, daquele que morre. Herdeiro é aquele que sucede. O cônjuge, e aliás não é só o cônjuge, é o cônjuge e o convivente, porque o Supremo Tribunal Federal equalizou os dois. Então, todo momento que a gente falar aqui de cônjuge, nós vamos falar cônjuge e convivente. O cônjuge no projeto, ele continua sendo herdeiro. E o cônjuge que tem necessidade continua protegido, com usufruto, com direito real de habitação, entre outros mecanismos. O que nós tiramos foi o tratamento de herdeiro necessário, essa proteção da legítima.
Vamos aqui rapidamente. Código 16, herdeiros necessários. Descendentes, filhos, netos sucessivamente, e ascendentes, pais, avós e assim sucessivamente. O código de 2002, que foi inspirado por 2 códigos, código italiano da década de 40 e código português da década de 60, trouxe o nosso código como herdeiro necessário para uma premissa. Casamento é até que a morte o separe, que não é a nossa realidade. Não é a nossa realidade. E o que eu posso dizer para vocês, eu sempre tive na minha vida ao menos 2 inventários. Hoje eu tenho 3 inventários em curso, né? Sempre tive. Os inventários não se resolvem. Esse tratamento do cônjuge como herdeiro necessário e concorrendo com os filhos, isso é muito complexo hoje. Imagina só, você escolhe em vida separação de bens. Você escolhi separação de bens. Nada se comunica. Só que se você morrer, a sua esposa vai concorrer com seus filhos. Isso não tem a menor razão, se for separação de bens. Se for comunhão parcial, imagina que você tem um casamento anterior e você tinha bens do casamento anterior. Comunhão parcial é 90% da sociedade. Você morre, a sua esposa vai concorrer com seus filhos, ela vai ter ameação, mas ela vai concorrer com seus filhos dos bens anteriores. E aí vocês imaginem grandes fortunas, ou médias, ou até pequenas fortunas, famílias reconstituídas com padrasto, madrasta brigando com o filho do falecido. Os inventários não se resolvem nunca, Paiva. Você deve se lembrar, os livros de sucessões antes do Código 16, eles tinham 300 páginas. Era tudo muito simples. Hoje os livros têm eu tenho um livro de sucessões, tem 800 páginas. Como é que eu vou ter 800 páginas para explicar como se dá a herança? O Código de 2002 criou um sistema complexo que não resolve os problemas. O que a gente faz? A gente volta, em parte, não é em tudo, para o Código 16. Com uma ressalva, a gente tem uma preocupação com as mulheres. A gente teve uma adoção, uma comissão pela primeira vez de reforma com mulheres, 35% de mulheres, e homens também preocupados com essa questão. A gente adotou o protocolo de gênero e a gente traz uma preocupação para as mulheres viúvas não ficarem desamparadas. Então, é muito simples, Paiva. Era um sistema que não funcionou nos 20 anos, é um desastre total. A gente fez uma proposta para voltar, em parte, ao sistema que funcionava e agora o Congresso que decida. Mas, na mesma linha, de que forma que o cônjuge se protege, né, nessa nova regra? Excelente pergunta. Uhum. Eu dei uma entrevista para a Folha, até para deixar claro uma matéria que saiu essa semana, dizendo o seguinte: a gente substitui a herança por condomínio, que é muito melhor. Inclusive, temos aqui dúvidas de imposto, não tem imposto. A gente pega a comunhão parcial e coloca dentro da comunhão parcial uma comunicação amplíssima. Fundo de garantia, já comunica. Não, é polêmico no STJ. Indenizações, fundo de garantia, verbas trabalhistas, cotas de empresas, lucros de cotas. Isso na comunhão parcial. A gente bombou, para o ouvinte entender, comunhão parcial, que é o regime que você geralmente escolhe. Ou não escolhe, porque é o regime da lei. A gente bombou a comunhão parcial. E na separação de bens, que os ricos se casam por esse regime, a gente atribui bens também. Bens que a esposa ajudou a adquirir, e o serviço que a esposa presta no lar vai ser indenizado. Serviços em casa, serviços prestados com cuidado da prole, isso também é protocolo de gênero. É o artigo 1688. Quem tá me ouvindo e é da área jurídica, depois leia no projeto 1660 e 1688. Então a gente substitui essa concorrência bombando dentro do direito de família. A gente transfere das sucessões, que é a matéria de herança, para direito de família. E na herança também a gente tem direito real de habitação e um usufruto legal para aquela mulher que precisa. Então vou dar um exemplo, já que aqui o nosso objetivo é sempre deixar muito bem claro. Imagine o seguinte: um casal de idosos e o marido já tem 4 imóveis do casamento anterior que ele aluga para pessoas terceiros, casado por regime de comunhão parcial, né? Hoje ele morre, ele vai disputar, a mulher dele vai disputar esses 4 imóveis com os filhos e o inventário não vai terminar, né? E ela vai ter ainda a habitação do imóvel em que reside. Com a nossa proposta, esses imóveis vão para os filhos. Ela vai ter o direito real de habitação, mas ela vai ter direito aos aluguéis dos imóveis. Ela vai ter o usufruto dos imóveis. Aliás, é o que a gente geralmente faz na prática. Quando morre um, a gente faz, por planejamento sucessório no inventário, usufruto. Transmite para os filhos
e fica o usufruto para o cônjuge, para a viúva. A gente coloca isso na lei. Então não haverá desamparo. Eu fico muito chateado, viu, Karen? Até porque eu sou um jurista que sempre fui liderado por mulheres. Eu tive uma orientadora de mestrado, professora Maria Helena Diniz, e outra de doutorado, a Gisela Duronac, sempre defendo tese para as mulheres, ouvindo mulheres dizendo, até por desinformação, tirar o direito das viúvas. Isso não é verdade. Não é verdade. Nós tivemos uma preocupação, a gente compensa no condomínio. Agora, voltando, é o que nós, civilistas, por maioria, numa comissão com 43 membros, votamos na democracia e prevaleceu. Uma comissão com 6 ministros do STJ, 5 desembargadores, 5 juízes, os maiores professores de direito civil e autores de direito civil do Brasil, nós votamos e, por maioria, foi o que prevaleceu. Agora vai ter um outro passo democrático, Congresso Nacional. Certo. Flávio, só mudando um pouco de assunto, hoje nós temos a figura do pacto pré-nupcial. Quer dizer, basicamente, para dizer se o casal vai casar no regime de comunhão total ou de separação total. Se não fizer nada, é o comunhão parcial. Exato. Agora, com o novo código, a proposta, né, existe a figura do pacto pré-nupcial e do pacto pós-nupcial também, mas com uma diferença. Quer dizer, os nubentes, vamos dizer assim, ou os casados, se for pós-nupcial, eles podem negociar vários pontos da relação patrimonial. Você pode resumir para a gente essas mudanças, Flávio? Posso sim, Paiva. Olha, a pergunta que sempre me fizeram, se a gente for utilizar uma frase para resumir o projeto, qual é o objetivo do projeto? A frase é destravar a vida das pessoas. Quer dizer, aumentar a liberdade dentro do possível, destravar a vida das pessoas. Hoje, como é? Olha que código atrasado. Eu escolhi, não fiz pacto. Se eu fosse escolher, por exemplo, vou imaginar que eu escolhi separação de bens. Fiz um pacto antinupcial. Eu não posso fazer pacto pós-nupcial hoje. Não. Se eu quero mudar o regime, eu tenho que ir no judiciário para mudar o regime. Isso é um absurdo. Quer dizer, como é que fica o planejamento do casal, que eventualmente pode ter uma mudança no meio do caminho de pensamento? Eu tenho que entrar com uma ação judicial, que demora 5, às vezes 10 anos, mesmo havendo consenso. O que a gente fez? Isso foi praticamente unânime. A gente colocou a possibilidade de pacto antinupcial, pré-nupcial, antes, né, e pós-nupcial. E a gente colocou a possibilidade de mudar o regime no cartório. Você faz uma escritura, muda o regime. E mais, por uma proposta de um juiz da Bahia, um grande doutrinador, professor Pablo Stouzi, que tem uma coleção completa de direito civil muito boa, aliás, nós colocamos a cláusula do pôr do sol, Sunset Clause, que é a cláusula de alteração automática do regime de bens, que já é praticada em outros países. Então, assim, por 5 anos vai ser comunhão parcial. Depois muda para separação de bens. Se ou o casamento continuar, já muda automaticamente. Isso, já pegou aí, Paiva. Escolhi separação de bens porque eu estou numa fase que eu não sei bem se realmente eu quero comunhão parcial. Aí eu coloco 5 anos, separação de bens. 5 anos, comunhão parcial. Depois pode ir até para comunhão universal. Então, assim, isso não era pensado naquela realidade da década de 60, 70. Não há a menor razão dessa rigidez nessa matéria. E essa parte aqui, Paiva, Karen, Samir, essa parte de regime de bens ficou uma das melhores partes da reforma, né? Interessante. Porque a gente precisa aumentar a liberdade. Quer dizer, tem uma liberdade negocial mesmo. Isso, uma liberdade contratual no casamento. Contratual. Isso. E no pós, desculpe, Samir, no pós-nupcial, ou seja, se o código for aprovado amanhã, são milhares de pessoas que já estão casadas. Eles vão poder fazer, então, esse pós. Imagina que a parte de regime de bens, como ela é a parte contratual, entra em vigor uma lei, a lei entra em vigor para todos os contratos. Eu vou mudar o tema. Nós temos uma lei nova de seguro, a Lei 15.040. Ela está em prazo de vacatio legis, quer dizer, férias da lei. Ela foi aprovada, promulgada, ela vai entrar em vigor em 9 de dezembro de 2025. Hoje está valendo o Código Civil ainda. Quando essa lei entrar em vigor, automaticamente ela se aplica para todos os contratos. E a parte vigentes. Isso, regime de bens tem natureza contratual. Perfeito. Agora, Flávio, quais as tendências do direito de família com relação à guarda dos filhos? A tendência do direito de família da guarda dos filhos é uma grande confusão. Aliás, esse foi o único tema que nós não tratamos
na reforma. Nós não tratamos. Nós recebemos muitas notas técnicas de coletivos de mulheres, coletivos de homens, mais de coletivos de mulheres. Havia uma grande divergência dentro da comissão de juristas, da relatoria, formada por mim e pela professora Rosa Neri, da Comissão de Direito de Família, formada pela Maria Berenice Dias, Pablo Stose, ministro Marco Buzzi e professor Rolf Madaleno. E até o termo a gente não sabia qual utilizar. Se era guarda, se é convivência, se é visita. Eu tenho uma visão, eu particularmente como doutrinador, como pai, sou totalmente contra a alternância de residência. Eu também tô nessa. Não, completamente leiga nesse sentido, mas eu acho que a criança precisa de uma casa. Né? E o resto ela é visita, porque você fica imaginando a criança com a rotina mudando de casa. Muda muito o próprio termo visita hoje é muito contestado, né? Então até o termo é difícil, né? E aí o grande problema da guarda compartilhada, guarda alternada, é uma lei que é a lei da alienação parental. Esse é o grande problema. Então, a comissão de juristas, a gente debateu todos os temas. Esse a gente fez uma nota técnica, por ampla maioria, dizendo que a gente não ia tratar, e remetendo uma recomendação para o Congresso Nacional, para que o Congresso discuta primeiro a lei da alienação parental, para depois tratar do tema de guarda. Esse é o tema mais explosivo do direito de família atual. Mais difícil. Eu tenho uma visão que eu acho que a lei da alienação parental piorou o ambiente. Piorou, na minha opinião, né? Então, esse é um tema que a gente vai ter que veja só, Karen, uma comissão de juristas de 43, com esse perfil que eu mostrei aqui, a maior comissão de juristas da história do Congresso Nacional, com tantos ministros, geralmente vai um ministro, foram 6 ministros do STJ, né, todos julgavam 5 nativas, julgando direito privado. A gente achou que não era tema para a gente debater naquele momento. Então, esse é um assunto muito delicado. O Congresso primeiro precisa debater a lei da alienação parental, para depois a gente debater essa questão da guarda. Agora, hoje, a preferência é sempre da mãe? A vontade dos filhos, que vi que a gente ela é levada em consideração, a vontade dos filhos? Ou a mãe só tem a preferência quando ela é independente financeiramente? Esse é um tema que, se fosse perguntar assim, Tartucci, qual é o tema que é a maior insegurança jurídica hoje no país a respeito de direito de família? É esse. Então não dá para dizer que a mãe sempre terá a preferência, hoje? E ainda tem, mas há uma grande confusão entre guarda compartilhada, que é um modelo em que a criança tem uma casa única, em tese seria com a mãe, em tese, e a guarda alternada, que é aquela que ficaria 6 meses com um, 6 meses com o outro, 4 dias com um, 3 dias com o outro. Cada juiz uma sentença. Infelizmente, a lei não é boa, ela é confusa, ela precisa ser reparada, mas a gente precisa debater primeiro a lei da alienação parental. Eu até digo para vocês, eu trabalho hoje muito com a parte consultiva, a minha advocacia contenciosa é pontual, eu trabalho muito com pareceres, com arbitragem. Eu estou numa fase que eu não aceito ações de família. Essas, que vêm com essas disputas de guarda, com imputação de alienação. Eu estou numa fase que eu advoguei muito nessas ações, em demandas contenciosas. Eu tenho preferido demandas de sucessão, né? Meu pós-doutorado é sobre sucessões, né? É a sua primeira pergunta aqui, é o meu tema de pós-doutorado na USP, e de tão complicado que está um ambiente, né? O sonho, né? O sonho seria a guarda alternada dos pais, né? O filho mora na mesma casa e vem uma semana vem o pai, na outra semana vem a mãe. Exatamente. Não sai da casa. A compartilhada é quase isso. A gente pensa nessa estrutura que as crianças têm no dia a dia. É complexo. É muito difícil por conta da alienação parental, do relacionamento dos ex-cônjuges. Essa é uma dificuldade. Sabe, só completando aqui, Samir, eu tive um caso de um parecer, de um caso do Sul, que o pai montou uma casa, ele queria reverter a guarda, e na verdade ele queria uma compartilhada. Ele queria uma compartilhada misturada com a alternada. E o filho tinha uma série de dificuldades, a casa que morava com a mãe era montada especialmente para esse fim, o pai montou uma casa igual da mãe. Igualzinha. Ele conseguiu lá o acesso, eles não tinham uma boa relação, ele copiou a casa da mãe. Para dar o mesmo ambiente. Exatamente. Para mostrar para o juiz, não, aqui a gente vai alternar, mas é praticamente a mesma casa, porque eu copiei a casa. Vê como a pessoa tem a criatividade. Isso foi no meio da pandemia ainda.
com toda aquela briga de pandemia, um quer, outro não quer, um quer vacinar, outro não quer vacinar. Lembra aquela confusão? Um quer viajar, outro não quer viajar. Tinha a pessoa que queria vida normal e a pessoa que queria ficar reclusa. Foi no meio dessa confusão ainda. Eu queria voltar só um pouquinho à questão do pacto antinupcial ou pós-nupcial. E a questão é a possibilidade de, no pacto, os cônjuges ou companheiros ou conviventes renunciarem a uma futura herança. Aí até uma dúvida que eu fiquei, quer dizer, se o cônjuge ou convivente eles deixam de ser herdeiros necessários, mas eles ainda são herdeiros, então essa pergunta ainda é válida. A possibilidade de renúncia da herança em pacto, isso está previsto? Hoje não. Hoje é nulo. Não, digo no projeto. Hoje é porque, Samir, hoje tem gente que entende que é válido, mas está lá na lei. Não pode ser objeto de contrato, herança de pessoa viva. 426 do Código Civil, tá? Perfeito. O que quer dizer isso? Eu não posso colocar num contrato herança, porque não existe herança de pessoa viva, né? Já havia uma proposta anterior, aliás, foi uma das conclusões do meu pós-doutorado, a gente mandou uma proposta dessa para o senador Rodrigo Pacheco, à época, de admitir essa renúncia na lei. Né? E é um consenso hoje na doutrina e nos próprios julgadores de se colocar isso no artigo 426. No projeto a gente coloca isso. Né? Agora, a gente, de propósito, veja como há uma questão de detalhes. Havia uma divergência, vou falar aqui para as pessoas que não são da área jurídica entender. O Código Civil era estruturado em livros. Então, nós temos o livro de sucessões, que é o último, tudo termina com a morte, é o último livro. Família, que está antes de sucessões, e tem o livro de contratos, que é um dos primeiros. Aí havia uma polêmica, se a gente ia colocar essa renúncia em sucessões, se a gente ia colocar em família ou em contratos. Eu, desde o começo, e ganhou essa visão, lá na nossa votação, achei que deveria ser colocado em contratos. Por quê? A minha maior especialidade, nós estamos falando aqui, cara, de família e sucessões, mas eu sou um contratualista. Né? Meu mestrado foi sobre contratos, eu trabalho mais com contratos. E a gente sabe que hoje os princípios contratuais exercem uma força muito grande no controle de abusividades. Boa-fé é um deles. Então, se é uma renúncia, por exemplo, que implica em violência patrimonial, essa cláusula pode ser reputada como nula. Foi colocada nessa parte de propósito. No caso de coação, porque assim, a gente vê muito nessas grandes fortunas que essas cláusulas geralmente são impostas por quem? Por quem tem o poderio econômico. Quem tem mais, Sim. E geralmente é quem? Geralmente o homem. Então... Ainda. Eu já vi o contrário também, viu, Gary? Sim, eu já vi o já contrário virou, também. claro. Tudo que a gente está falando aqui do direito da Sim. mulher vale para os dois, né? Obviamente. Claro. Mas Então, essa cláusula pode ser reputada nula se houver violência patrimonial. É que muitas vezes, por exemplo, acontece, o pai é um advogado, ele resolve se casar na separação de bens. Sim. E aí ele vai fazer, vou fazer um pacto que eu renuncio a uma herança futura. Ele é advogado, ele tem conhecimento jurídico. Por que isso não seria possível? Ele sabe o que ele está fazendo. Hoje? Não, no projeto... Na nova regra. Hoje não pode, está explícito lá. Mas na nova regra, eu acho que faz todo sentido a possibilidade da renúncia, viu, Paiva? Né? Por isso que ele colocou, né? O Flávio colocou, se tiver coação, né? Eu também uma acho. Questão dessa, né? Sabe que ali nas nossas discussões, ninguém saiu 100% satisfeito. Eu mesmo perdi várias coisas nas votações, tem coisas que eu não concordo. E perdi, mesmo sendo relator. A gente sempre, nós advogados, viu, cara? A gente sempre lembra de quando a gente perde, nunca quando a gente ganha. Perguntar para os colegas, conta um caso, ele vai contar o caso que ele perdeu. Quem apanha lembra, né? É isso mesmo. Então, assim, mas a gente tem muitas coisas boas. Essa parte aqui, volto, de planejamento familiar, ficou como hoje, parece que é o que a sociedade quer. Até porque a sociedade foi consultada, né? Nós recebemos 400 ofícios, mais ou menos, de resposta de propostas. E a maioria delas foi debatida. E quanto tempo que isso pode levar para se efetivar? Tem algum prazo, alguma ideia? Boa pergunta, Depende da sociedade, dessa mobilização que a gente está esclarecendo aqui, né? Está tramitando agora nesse ano. A gente espera que esse ano seja já aprovado no Senado. Há uma grande mobilização, instituições que apoiam, o Judiciário apoia, os poderes, o Legislativo apoia, o Executivo apoia.
Aqui em São Paulo, a OAB São Paulo apoia, a OAB Nacional, hoje eu sou conselheiro federal da OAB, pela OAB São Paulo, eleito recentemente, apoia, participou, inclusive, com o ex-presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho. Então, depende da sociedade. Até porque, Karen, a parte digital, eu ouvi o programa de herança digital, essa parte é fundamental. O código, nós não temos segurança jurídica nenhuma nesse tema. Nenhuma. Herança digital, patrimônio digital. Hoje, o que se diz é assim, os meus pontos de companhia aérea, morrem comigo. Não faz sentido nenhum. Mas é a solução do sistema. É uma decisão do STJ, do ministro Moura Ribeiro, eu tenho a honra de ser citado. Eu concordo com a decisão, porque não tem solução hoje. Né? É um vácuo, é personalíssimo. Você não adquiriu você como pessoa, morreu personalíssimo. Não há o menor sentido. Esse patrimônio, ele tem que ser transmitido. Claro. Imagina, vamos imaginar, Paiva, quantos mil pontos você tem numa companhia aérea? Vamos chutar aqui, 1 milhão de pontos? 1 milhão, vamos falar 1 milhão. 1 milhão. Se falar o justo, 10 milhões. Justo só viagem, né? 10. Só 1 milhão. Então, o justo tem Ajuda 10 justo. mil. Tem 10 milhões, vamos falar 10 Ele mil. é aquele prêmio, ultra prêmio. Né? Outra, Black. Então imagina 10 milhões de pontos, deve valer o quê? Uns 300 mil reais, né? Provavelmente. Eu acho que 1 milhão de pontos é mais ou menos 80 mil, 100 mil, mais ou menos. Por aí. Imagina, você morre, você perde um patrimônio de 200 mil, morre com você. Não tem sentido. Não tem sentido. Não há a menor razão. Isso é enriquecimento ilícito até da companhia aérea, porque Exato. ela fica para ela o dinheiro. Agora, essa morosidade não tem a ver com uma gama de interesses de determinadas instituições e pessoas, porque assim, não dá para entender se está tudo aí, né? Se está tudo tão esclarecido, se tem tanta gente que apoia, como você citou, essa lentidão de aprovação das coisas. Agora a questão é que também esse projeto, como ele é muito amplo, tem muitas coisas que também agradam, né? Eu vou citar aqui, saindo um pouco também aqui do nosso tema, além da parte digital, a parte de garantias do campo, penhor rural, a gente destravou tudo. A gente colocou uma série de regras que é excelente para o agronegócio no Brasil, mas excelentes. Penhor de trator que ainda não foi comprado, como é na alienação fiduciária em garantia, nessas garantias que nós já temos hoje. Então, assim, é um projeto que traz muito dinheiro para o país. Muito dinheiro. A parte de grandes contratos, a gente destravou tudo. Colocar uma série de cláusulas que são praticadas em grandes contratos, que também atrai muito dinheiro. Essa parte de empresa, parte econômica, é muito boa para atrair investimento para o Brasil, né? Então... Deixa eu voltar um pouquinho para o tema. Nós falamos de que tem o casamento, tem a união estável, patrimonialmente, mesma coisa. Vamos imaginar assim, patrimonialmente. Agora, você tem... Sim. Exatamente. E com relação à união estável, essa é uma pergunta. Você pode ter um casal que está em união estável, mas eles moram em casas separadas. Sim. Isso não é... Né? Qual que é o marco inicial dessa união estável, em tese? Ótimo. Olha, hoje isso foi adotado pela Comissão de Juristas, tá? Hoje existe uma união estável formalizada desde a lei do SERP, que é a Lei do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, né? Que é uma lei de 2022. Se você quiser, você pode pegar essa sua união estável, fazer uma declaração, levar no cartório de registro civil e registrar. Essa hoje é 100% igual ao casamento, né? Porque isso é interessante, a união estável é uma união livre. Mas tem muita gente que quer formalizar. Sim. Por quê? Porque a pessoa não quer gastar para fazer o casamento. Tem um custo. União estável é mais barato. E, aliás, esse registro é mais barato do que o casamento. Sabe que eu tinha uma visão muito aqui paulistana, né? Eu, apesar de ser mineiro, moro aqui em São Paulo há muito tempo, que eu brinco que é a visão da Mesopotâmia paulistana. Fica entre o Rio Tietê e Pinheiros, né? A gente tem uma bolha aqui, né? Por que a pessoa vive união estável? Porque ela acha que é descolado viver uma união estável, bonito, né? Mas aí eu fiquei um tempo lá como consultor no CNJ, tratando dessas questões eletrônicas, no Operador Nacional de Registros Públicos, e eu descobri que, na maioria da população, eles vivem a união estável por falta de dinheiro. E aí qual é o problema? Não tem marco. Não tem marco. Qual é o marco? Não sei, é prova testemunhal. Se não for formal, que daí seria... testemunhal. Aí imagina, a pessoa adota aquela máxima. Mas moram em casas separadas. Mas imagina, aí é mais difícil ainda de mais provar. Difícil, exatamente. Aí a pessoa começa... Vou imaginar que elas vivem juntas, vivem um dia numa casa, um dia no outro, e aí começam a adquirir bens.
Aí o vizinho começa a falar, ei, você vai ter que dividir, aí é melhor você formalizar, né? Aí a pessoa vai e como é que eu vou formalizar? Vou casar? Eu não quero casar. Aí hoje ela pode ir no cartório e fazer o registro. O que nós temos hoje? Essa que é registrada é igual ao casamento. E o projeto de reforma adota Mas essa isso. não pode ser retroativa, né? Nenhuma pode ser retroativa, Exato. né? Porque esse é um outro ponto também que é interessante a gente pontuar. Quando se faz hoje escritura pública de união estável, principalmente união estável, tem gente que quer colocar eficácia retroativa escolhendo separação de bens. De novo, para prejudicar quem? Geralmente. A mulher. A mulher. E a gente colocou no projeto, foi muito debatido uma regra que nada pode ter eficácia retroativa. Não, interessante. E Tartuccio, eu queria ver sua opinião a respeito do contrato de namoro. É. Então, nesse caso aqui, então, ok, vamos fazer uma escritura de reconhecimento de união estável daqui para frente, mas a gente namorava antes. Você é favorável a isso? Não. Ou você acha que isso é pior? Porque existem as duas correntes, né? Eu sou da corrente da nulidade. Eu nunca vi um contrato de namoro que não fosse para fraude. E para prejudicar de novo quem? Adivinha? A mulher. Eu nunca vi o contrário. Então eu há muito tempo, desde 2003, há mais de 20 anos, eu defendo doutrinariamente que o contrato de namoro é nulo. Ah, mas e se tiver união estável? Se não tiver união estável, se for namoro mesmo, aí você não precisa fazer nada, né? Essa é a diferença, que fica um pouco dúbio, né? O que é contrato É uma de zona namoro e o que cinzenta, é né? união Mas estável. como é que a jurisprudência está vendo isso? Jurisprudência do Flávio. STJ ainda não chegou lá. Hum. Né? Do STJ, que é o que faz a jurisprudência de direito privado. Conversando com quem julga lá, eu já vi as duas correntes também. Né? Tem proximidade. pra cá, Então, então, mas aí eu... Mas a posição doutrinária dos ministros, Claro. tá? Como doutrinadores. Agora, TJ de São Paulo, aqui prevalece que é nulo. Tem um julgado até de impossibilidade jurídica do pedido. Saiu um julgado recente do Tribunal do Paraná admitindo a figura, né? Para provar que não é união estável como uma questão probatória. Mas, Tartuccio, aí eu vou, com todo respeito, vou só divergir um pouquinho no seguinte sentido. Eu realmente namoro... O Paiva vai que Eu realmente namora namoro, mais. você O Paiva que namora mais. desconsiderem, Não, né? eu realmente quero dizer um exemplo, né, Paiva? Então, o Paiva que está aqui, tá de novo na pista, o Paiva ele vai namorar. Tá. E ele está namorando, não é uma união estável, cada um na sua casa, é um namoro. Ele quer deixar isso formalizado por algum motivo, para que não se configure uma união estável, para que amanhã não haja discussão. Então, suponha que ele namora uma pessoa também esclarecida e os dois assinam que é namoro. Se você fosse o juiz, você ia desconfiar desse ato? Não necessariamente. Eu vou na Se boa você- fé. Eu vou- Boa fé se presume, mas presumo boa fé. todos os casos que chegaram para você como juiz, você com 20 anos de magistratura, é no caso de fraude. Como é que você vai receber isso? Você vai querer chamar testemunha ou vai dizer, não, o contrato é válido, ponto final? Não, pode ser testemunha. Não, pode ser, vai pode ter ser que instrução, haja vai ter haja instrução. instrução. Mas é que assim, Qual é a função a desse gente contrato? sabe que... não, É que só a dar gente- uma sensação de segurança. É que imagina, ele namorou um ano, aí acabou o namoro, aí ele ou a Parceira exige parceira, ela o bem. entra com uma ação de reconhecimento de uma união estável. Ele vai ter que provar que era namoro. Não, é na difícil verdade, provar assim, que era namoro. Presume-se documento- relativamente que era um namoro. Mas se tiver um contrato, Mas o É um juiz vai chamar a documento a prova mais. testemunhal, né? mas é um documento mais que fortaleceria a defesa do Paiva nesse caso. Estou pensando no Paiva. Depende do O meu juiz. nome está sendo colocado aqui, isso é só em tese, tá? Eu quero esclarecer. Estão Ô, Paiva, preocupados mas- Então, tudo bem. para não escoar mais não, nada. não existe hein? esse problema de fato hoje. Mas a Karen vai ser juíza. Excelência, doutora Karen. Com um contrato desse, a senhora ficaria mais desconfiada? Eu, como mulher, que particularmente jamais assinaria um contrato desse e também jamais. Porque assim, mas assim, é o que. Se os dois concordam, Sim. a mulher, porque tem bens, igualmente. Sei lá, os dois têm a mesma Tem a condição figura- financeira. exato, tem a figura inversa. Exato, Mas- assim, neste caso, eu falei assim, bom, a mulher tem esse interesse, que é o mesmo interesse do homem, os dois têm bens, os dois têm uma situação financeira similar, e os dois quiseram fazer o contrato de namoro para se manter mais seguros, que no meu ponto de vista é só financeiramente. Aham, É só para você minha tese. não perder algo que é seu, que você conquistou durante 20 anos, você vai namorar a pessoa 6 meses, depois vai ter que dar aquilo que você conquistou sozinho para essa pessoa.
Mas E só complementando, obviamente que se for fraude, vai ser provado que é fraude. Eles têm uma união estável escrevendo que é namoro. Tem uma saída Mas aí um que homem que chega propondo um contrato de namoro, realmente não seria o não homem é, que eu, não é muito que eu romântico. ficaria se eu fosse solteira. Né? Não é romântico Não você é, propor, não né? sei, eu acho. Ó, agora eu vou falar Não sei. dica juridiquês. Coloca uma cláusula aí dizendo que se uma união estável houver, é separação de bens. Não, sem dúvida. Aliás, no contrato de namoro já se coloca. Aí o juiz vai ficar mais desconfiado ainda. Aliás, eu acho que as pessoas erram muito ao casar por desconhecimento do regime de bens, né? Muita gente casa sem saber, A maioria, eu acho. né? Eu acho Da, que... da população. Né? se você falar da população brasileira, eu acho que sem muita dúvida, gente sem casa dúvida. no Será? escuro com Sem essa dúvida. questão. Será? Então, porque os dados mesmo mostram que a comunhão parcial, para explicar aqui para o nosso povo, comunhão parcial é aquele regime em que os bens que se comunicam são só os que são adquiridos depois, pós-casamento. Mais de 90% fazem essa opção. Tanto que, assim, a gente recebeu algumas recomendações, poucas, mas recebemos, ultralibertárias, digamos assim, dizendo, não, tinha que ser de separação de bens. O regime tinha que ser separação de bens. O legal. O legal. Sabe quantos dos 43 juristas defenderam isso? Nenhum. Assim, consenso, como a maioria da população escolhe comunhão parcial, que é o que a maioria quer. Senão faria pacto antinupcial. Mesmo quem tem patrimônio geralmente casa por esse regime. Né? Vocês devem já ter tido casos, é minoria a separação de bens. E aquele regime misto que você mistura ainda menos ainda. Menos ainda. Só jurista casa por regime misto. É que parece justo a comunhão parcial de bens, né? Porque é algo que Sim. vocês vão batalhar junto e conquistar. O problema é que... Sim. É que tem o casamento do segundo, terceiro, quarto, É, filhos de um, aí é filhos de outro, complicado. filhos comuns. Aí é caso a caso, realmente. Sim, Aí é é. caso a caso. Exatamente. Bacana. E na reforma, você já falou, Flávio, que a guarda vocês não trataram, fizeram uma nota técnica para o Congresso. Agora, qual outro assunto que você, Flávio, achava que devia ter sido tratado, mas que não foi tratado? Quer dizer, que você perdeu a discussão. Não é que, assim, eu acho que os assuntos foram todos tratados. Em família e sucessões foram todos tratados, até mais do que eu imaginava que seriam tratados. O que eu perdi? Eu vou dar 2 exemplos que eu perdi. Hoje o CNJ, perdão, Conselho Nacional de Justiça, admite você reconhecer no cartório um filho sócio-afetivo menor de idade. Né? A comissão entendeu que isso gera insegurança no cartório só maior de idade. Aprovado o projeto na lei. Né? Até porque a decisão do CNJ é decisão administrativa, não é lei. Né? Eu achava que deveria ser mantido, mas acabou prevalecendo esse entendimento. Perdi. Outro que eu perdi também é regime de... petição de herança. O que é isso? Incluir o filho reconhecido depois na herança. Eu achava que o prazo, que é 5 anos pelo projeto, a gente reduz os prazos, deveria ser contado do trânsito em julgado da sentença que reconhece a paternidade. Né? Porque senão o filho havido depois vai entrar com reconhecimento, passou o prazo, já era. O STJ julgou, prevaleceu o entendimento do STJ, aliás, nem tinha julgado ainda, julgou depois, e esse eu perdi de longe, que o prazo é da abertura da sucessão, quando morre o pai. Então o filho é reconhecido depois, perdeu a herança. Complicado. Perdeu a herança, então perdi também. Outro que eu perdi, esse eu fui surrado. Alimentos. Hoje não é obrigação solidária, só o idoso tem obrigação solidária. Então vocês imaginem um filho que vai pedir alimentos para o pai e tem uma série de dificuldades, o pai não pode pagar. Aí vai chamar o avô. Já começa a polêmica, quem é o avô que vai ser chamado? Se é o avô, é o pai do pai, o pai da mãe, e ainda é idoso ainda, né? Então isso demora para a pessoa receber. Então eu fiz uma proposta que deveria ser solidária a obrigação. O que é isso, obrigação solidária? O filho, representado pela mãe, geralmente escolhe contra quem vai promover a ação, contra o pai, contra o avô, ele que escolhe. E depois, na regressiva, entra com uma ação. Depois, quem paga entra com regressiva contra o outro. Eu fui surrado nessa aí, ninguém votou comigo. 0. Né? Então, faz parte da democracia, né? É a questão que, como leiga, nem sei se encaixa nesse tema, questão da pensão. Isso se encaixa total. Como é que funciona? Até quando a mãe tem direito a receber algo? O pai tem direito, por exemplo, olha, eu me separei, eu vou pagar as escolas, vou pagar... E para a mãe, nada. Enfim, não sei até quando que o homem tem que pagar pensão para a mulher.
Olha, esse é um entendimento que mudou na jurisprudência. Hoje a jurisprudência entende que alimentos para o cônjuge, para a esposa, para ex-esposa, para ex-convivente, isso é um tema ainda feminino, em regra tem caráter subsidiário e excepcional, pela inclusão da mulher no mercado de trabalho, né? O primeiro julgado que analisou esse tema é conhecido como o caso da psicóloga dos Jardins, e foi relatado por uma mulher no STJ, a ministra Nancy, né? Então foi adotado isso no projeto. A gente coloca que os alimentos entre cônjuges têm caráter excepcional e transitório, e se a mulher não estiver no mercado de trabalho, ela vai receber um valor até voltar para o mercado de trabalho. E tem mais, se tiver um desequilíbrio econômico-financeiro, escolheu separação de bens, o marido acumulou muito e ela nada. Isso não está na lei hoje, é uma tese, a jurisprudência admite, ela vai ter direito, além dos alimentos de direito de família, aos alimentos compensatórios. É um valor que vai ser pago, pode ser uma parcela única ou por mês, pelo desequilíbrio econômico-financeiro, também tem natureza contratual, pelo desequilíbrio econômico-financeiro pelo fim da união. Então, mais uma vez, na minha visão, esse tratamento dos alimentos compensatórios acaba privilegiando as mulheres, né? Então, essa é a posição hoje. Há uma crítica, porque por conta do protocolo de gênero, esse pensamento de que a mulher tem caráter transitório os alimentos em relação a ela, isso tem que ser revisto. Eu acho que é algo que a gente pode debater, mas o que foi colocado na lei, como na grande maioria do que foi colocado ali no projeto, é o entendimento majoritário da jurisprudência. E mulher pagar pensão para homem? Também é possível. Também Eu nunca é vi, vocês já viram algum caso? Eu já vi um caso, Já. por isso que eu te perguntei. Também é a mesma coisa. Não, eu também nunca vi, mas acho que a tendência é começar Mais a ter um caro, pouquinho mais, né? Porque É. hoje em dia a mulher Era está um homem inserida que... no mercado de trabalho Sim. e muitas vezes ganha Pode mais do que o ser. homem. A mulher ser. recebeu uma proposta para mudar de estado, para ganhar 10 vezes mais do que ela ganhava. O homem pediu demissão do estado, lá do trabalho Exato. dele, onde eles moravam, veio como cônjuge e sem trabalho. E aí, nesse caso, houve a separação, ele estava com E um aí trabalho ele muito inferior e pediu pensão. E parece que conseguiu. Então, por isso que eu te perguntei essa questão. A gente colocou também 2 propostas que foram formuladas por uma consultora da comissão, defensora pública Fernanda Fernandes, que aliás hoje é presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos. Surgiram essas 2 propostas na última hora. O seguinte: se é um caso que o marido recebe alimentos da mulher, se ele pratica violência doméstica contra ela, a obrigação é automaticamente extinta. Isso não tem hoje. E mais... Isso depois do divórcio, você disse? Imagina uma separação de fato, ele está numa situação de penúria e ela está pagando alimentos para ele. Tá. Praticou violência doméstica. Se praticou antes, nem tem obrigação de alimentos. Exato, nem chega lá. Mas isso não tá, hoje não é assim. Hoje não tem isso na lei, expressamente. E mais, se ele pratica a violência doméstica depois, quando ela está pagando, extingue a obrigação de alimentos automaticamente. Isso tem um artigo do Código, que é o 1708, parágrafo único, que fala procedimento indigno. Aí entra a violência doméstica. Mas a gente coloca nesse artigo violência doméstica automaticamente. Então é uma outra preocupação com questões de gênero, né? Com questão de proteção da mulher. Tartus, só uma questão interessante. E guarda a direita de visita dos animais? Isso é bom esclarecer. Sim, hoje todo mundo tem um pet. Hoje tem. Inclusive as redes sociais... É filho. Filho, As redes sociais hoje mobilizam muito esse tema, né? Sempre aparece um cachorrinho. No meu aparece muito, né? Até porque eu tenho gato, cachorro, no meu aparece muito. Aqui é bom a gente esclarecer também, porque eu comentava aqui antes que a gente teve uma onda de fake news, essa é uma praga contemporânea. Falaram que a gente ia tratar de casamento com cachorro. Família multiespécie, cara. Não, isso não está no projeto. A gente de fato. não trata. A gente não trata do casamento com cachorro. A multiparentalidade não chega... Não chegou a tanto. Não. Família multiespécie, a gente não trata dessa possibilidade. A gente trata os animais como seres sencientes. E a gente teve um consultor na comissão, o professor Vicente Ataíde, juiz federal, professor da Federal do Paraná, grande especialista no tema, e ele escreveu um artigo lá no Migalhas, né, dizendo assim, nem pessoas nem coisas. Ele queria que fosse tratado mais do que a gente tratou. A gente tratou como seres sencientes, seres sensíveis, que sentem, né? E a gente não tratou com a possibilidade de casar e nem guarda. A gente tem uma regra de despesa com o animal, mas não é um sistema de guarda que a gente trata, né? Não é guarda igual guarda de filhos, né? Tem uma frase, as pessoas assim... O Harari disse recentemente, a mentira é barata, né? A verdade é cara hoje. A pessoa fala assim,
tiraram o direito da viúva e deram pro cachorro. Isso é mentira. Né? Querem, sabe, aquela boicote? Sim. Há uma regra lá nos direitos da personalidade que fala que a afetividade humana com os animais é um direito da personalidade. Isso foi colocado lá num caso de maus tratos, alguém mata o animal para indenização e para pessoa. E aí pode ser a expressão que vocês quiserem, tutor do pet, alguns falam dono ainda, mas alguns preferem a expressão tutor, porque havia um movimento da indenização ir para o animal, para ele ser titular de direito. Ele precisava ter uma conta corrente, né? Ia ser mais... Pagar que imposto. absurdo, Pagar imposto, ia ser mais difícil. A gente passou por uma onda, né, de fake news, que a gente ia tratar do incesto. Não, pelo contrário, a gente coloca que irmão sócio-afetivo não pode casar, que a gente tinha tratado do aborto. O Código Civil não é o local para o aborto. A gente tem uma regra agora que protege o embrião como expressão da dignidade da pessoa humana, né, para evitar a venda de embrião, porque a gente tratou da reprodução assistida. Então, eu comentava, não sei se é uma leitura feita de propósito para criar pânico, né? Por isso que é bom um programa como esse para a gente esclarecer, quer dizer, não tem nada disso. Outra coisa, vocês trataram de direito das amantes. Não, a gente adotou a jurisprudência do Supremo e do STJ. O Supremo não falou que a união afetiva é família? Tá lá no texto. Mas o Supremo e o STJ julgam que não é possível reconhecer família paralela. Trisal, quadrisal, né? Poliafetiva, família poliafetiva. Nós entendemos hoje que hoje não é possível. Né? Eu não sei, até um colega lá, um colega ministro do STJ falou, eu não vou ver isso, mas talvez o Tartu, eu ainda vou completar 50 anos, pode ser que eu veja isso, a gente veja, mas a geração de juristas entendeu que não era possível. Eu até acho que pode gerar alguns efeitos patrimoniais, pode gerar, né? Mas eu não levei esse tema para debate como relator, porque sabia que não ia vencer e também... Muito polêmico. Muito polêmico. Assim, né? o Supremo e o STJ já julgam assim, o CNJ proibiu escritura pública de trisal, então eu achei que não seria o caso. Mas, de fato, a pessoa pode estar casada com uma pessoa em união estável com outra? O STJ, juridicamente, isso é impossível. O Supremo entendeu que não. Essa entidade familiar paralela hoje é chamada de concubinato. O que a gente faz é tirar a expressão concubinato. E foi muito polêmica essa proposta, gerou muito debate, mas acabou prevalecendo no voto. Com a mudança que a gente fez, a gente não chama mais de concubinato. Mas a gente fala que não é entidade familiar. A gente colocou uma regra assim, que é o que já prevalece na jurisprudência. Imagina que o sujeito é casado, tem uma amante. Tá? Essa amante não é companheira dele. E não é concubina. Não vai ser mais concubina. Hoje é concubina. Né? Não vai ter entidade familiar. Mas, porém, se ela ajudou ele a adquirir um bem, então vamos pegar um exemplo assim. Ele tem esse relacionamento paralelo, comprou um imóvel, ela deu 300 mil reais na mão dele, ele pegou mais 300 mil dele e comprou um imóvel de 600 mil reais. Tá? Hoje, há uma discussão, ela vai ter direito aos 300 mil reais, participação do imóvel? Tem uma súmula do Supremo que diz que sim, súmula 380. Desculpa, isso nós estamos falando da amante. A amante. Da amante. Mas isso não é comunhão parcial. Isso nós estamos falando, ela deu deu dinheiro, o ela dinheiro é deu dela, é dinheiro. condomínio. É Isso condomínio. aí, Então, isso aí a gente coloca uma regra Sócia, que ela tem direito a dividir os bens que ela ajudou a adquirir. Que é uma súmula do Supremo, 380. Mas e o solteiro que tem uma... Quer dizer, a pessoa que tem uma união estável, tem duas uniões estáveis? Todo mundo é solteiro, né? Então, aí todo mundo é solteiro. Eu lembro que eu acho que é da minha infância, tinha aquele... Eu gostava muito daquela série do Quequé, Rabo de Saia, que era o caixeiro viajante. Isso. Lembra? Sim. Que tinha... Tinha uma família em cada lugar. Os mais jovens não vão saber. Isso aqui é uma piada pro pessoal mais antigo. Aí, É, o nosso avô. Não, no meu caso é o mesmo, né? Eu acho que eu sou mais... Aprendi com meu avô. Não, Meu avô isso é- falava isso, meu avô falava. Mas eu adorava essa série. Ele tinha uma mulher em cada cidade, né? Era. O Quequé. E todo mundo era solteiro. Então, hoje o que a jurisprudência diz, e olha a dificuldade de prova, que a primeira união constituída é a união estável. As outras não. Então, só a primeira vai gerar efeitos. Ele acaba sendo beneficiado, né? Porque Sim, ele vai pagar só, pensão só para uma, né? Uma. Eu achava que se houver, a minha tese, o que eu sempre defendi
Se houver boa fé delas, não sabem da união, elas teriam efeitos de união estável. Também, mas o Supremo julgou, foi para fins previdenciários, tá? Que é só a primeira. Ele morre, só a primeira recebe pensão. As outras não recebem nada. Concordo com a sua tese. Concorda com a minha, né? Concordo. Era a tese que perdeu no STF. No Supremo foi apertado, mas... esse é o problema, a gente precisa saber perder também, né? Fazer o quê? Ganha-se uma. Muito bom. Gente, o nosso tempo chegou ao fim, rende muito assunto, assunto. Teremos outros programas aí a partir desse. Nós conversamos com o Flávio Tartucci, pós-doutor e doutor em Direito Civil pela USP, relator da reforma do Código Civil na Comissão de Juristas no Senado Federal, conselheiro federal da OAB pela OAB São Paulo, advogado e professor. Muito obrigada pela sua presença, Flávio. Foi um prazer recebê-lo aqui no Despachados. Obrigado. A honra foi minha. Obrigado, Muito doutor. obrigado, muito esclarecedor, uma aula aí. Muito bom. Todos nós. Muito bom. Muito boa Obrigado. aula. Samir Schwaib, Marcos Paiva, muito obrigada. Até o próximo Despachados. Isso. Né, que o nosso Estaremos companheiro aqui. Roberto Justo esteja junto também na Isso. próxima. Com os pontos. Com os pontos. Com os pontos. Obrigado. Bom, e o Despachados de hoje fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.